Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu, missionário Dilson, quero mais uma vez compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Mas antes de compartilhar, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado aos 122 inscritos no canal. Muito obrigado, tá? Você que é inscrito no meu canal, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar, meus irmãos e irmãs, o Santo Evangelho. O texto qual eu quero compartilhar se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 21, 22 e 23. Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, que diz assim, ó: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos e irmãs, esse texto, esses 3 versículos são bem interessantes. Aqui Jesus declara que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Há uma grande diferença em professar o nome de Jesus e fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, quero compartilhar aqui algo que eu pesquisei. Vou compartilhar aqui com os irmãos. O julgamento dos falsos crentes. Que diz assim, ó: o texto em tela desmascarando os falsos crentes mostra como podemos identificá-los. Para melhor compreensão da passagem, vemos a seguir como podemos distinguir um crente verdadeiro do falso crente. Antes de continuar, meus irmãos, tem 2 classes de pessoas. O verdadeiro cristão e também tem o falso cristão, ou seja, o religioso. O verdadeiro cristão, ele obedece à palavra de Deus. Ele dá um bom testemunho. O verdadeiro cristão, ele vive o que prega. Já o falso cristão ou religioso, que é a mesma coisa, ele fala uma coisa e vive outra. É uma pessoa hipócrita. Vai à igreja, porta uma Bíblia, ele até carrega uma Bíblia, dá glória a Deus e aleluia, ora, mas não vive o que prega. A vida dele não condiz com o que ele prega. Ele prega uma coisa e vive outra. Então ele vive uma vida hipócrita. Na frente das pessoas, ele aparenta santidade, uma pessoa piedosa na frente. Mas no particular, o falso cristão, ou seja, o religioso, vive uma vida no pecado. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, um cristão verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que professa, por aquilo que fala. Veja que a profissão de fé aqui registrada é ortodoxa e fervorosa. Esse falso crente, ou seja, esse religioso, chama Jesus de Senhor e faz com intensidade em sua voz. Senhor, Senhor. Mesmo assim, há um abismo entre o que fala e o que vive, entre o que ele diz e o que ele pratica. Então, meus irmãos e irmãs, há uma grande diferença entre o que fala e o que pratica. Então, o que a gente vê hoje é muita gente professando o nome de Jesus. Eu conheço Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai para a igreja, leva a Bíblia, dá glória a Deus alto, fala o nome de Jesus alto, com grande intensidade,
Mas quando ele sai do culto, vai praticar o adultério, vai fornicar. Então ele vive uma vida na prática do pecado. Isso eu estou falando do falso cristão, o falso crente, o religioso. O cristão verdadeiro, ele obedece à palavra de Deus na íntegra. Então tem uma grande, gigantesca diferença entre falar e viver. Antes de dar continuidade, olha só esse texto que Jesus falou lá em Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim, olha: cuidado com os falsos profetas, que vêm até disfarçado de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Falsos profetas, falsos cristãos, os religiosos, eles vêm o quê? Disfarçado de ovelha. Então, como é que a gente pode identificar um falso cristão, um falso profeta, um religioso? Aí Jesus dá a resposta no versículo 16. Pelos frutos conhecereis. Como é que a gente identifica? Como é que a gente identifica um falso cristão? Pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua vida diária, a gente conhece se ele é um verdadeiro cristão ou não. Só que o religioso, ele só tem aparência. Aquela capa de santidade, só aparência de santidade, mas vive na prática do pecado. O religioso ou falso crente não obedece a Jesus e a sua palavra. Então, lá na segunda carta de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, Paulo fala, não é de se maravilhar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Então, esses falsos cristãos, eles se transfiguram em anjo de luz, vêm aparentando ser bom, ser santo, ser piedoso, mas vivem uma vida na prática do pecado. O verdadeiro cristão tem caráter, obedece à palavra de Deus, dá bom testemunho. Ele perde, mas não tira nem um centavo de ninguém. Então ele se submete à vontade do Senhor. Então vamos lá. Essas palavras de Jesus são atordoantes. Ele está dizendo que nem todos os que se dirigem a Ele, nem todos os que se dirigem a Jesus, com palavras de profundo afeto, Senhor, Senhor, seriam salvos. Ele disse que alguns entrariam em sua presença no dia do juízo, no dia da prestação de conta, tratando com intimidade, procurando lembrar de tudo o que havia feito, em seu benefício. Em termos atuais, diriam assim, no dia do juízo, amado Senhor, não pregamos nós em teu favor, não demos testemunho por tua causa, não ensinamos escolas dominicais, por tua causa não fomos aos campos missionários, por tua causa não devemos ofertar, por tua causa. Tais pessoas acreditariam sinceramente que estavam em um relacionamento íntimo com Jesus e que haviam servido com fidelidade. Porém, ele afirmou que estariam enganadas. Jesus diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos e irmãs, o religioso, ele prega, expulsa demônio, porque a gente viu aqui no versículo 22, né? Aqui, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome. Eles profetizam, expulsam o demônio e operam maravilha, mas tem uma vida na prática do pecado. Por isso que Jesus fala, eu nunca vos conheci. Essa palavra conheci significa
ter intimidade, ter comunhão. Então, o falso cristão, o religioso, vai à igreja, carrega uma Bíblia, fala glória a Deus bem alto, declara que Jesus Cristo é o Senhor, expulsa demônio, opera milagre, mas depois dali do culto ele vai viver uma vida na prática do pecado. Então, meus irmãos e irmãs, que tipo de cristianismo estamos vivendo? Hoje, muitas pessoas estão enganadas. As pessoas procuram fazer a obra de Deus, mas Deus sabe, som dos corações. Às vezes, muitos desses aí, falsos cristãos, religiosos, fazem a obra para aparecer, porque o cristão de verdade ele faz de coração, o religioso faz para aparecer, porque eu sou melhor, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Isso os religiosos, os falsos cristãos. Então, infelizmente, meus irmãos e irmãs, tem muita gente enganada com o cristianismo, com o evangelho. A Igreja de Cristo está aqui para ajudar e servir voluntariamente. Estamos aqui para ajudar e servir sem cobrar nada. O intuito da Igreja de Cristo é exaltar, glorificar, adorar o santo nome do Senhor Jesus. A Igreja de Cristo tem que testemunhar acerca de Jesus. Então, meus irmãos, um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Todos nós. Jesus vai ver as nossas obras, nossas palavras, vai ser julgado o nosso foro íntimo, vai ser julgado as intenções das obras, porque Deus sabe quem faz de coração e quem faz para aparecer. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, que tipo de cristianismo você está vivendo? Será que você tem sido um verdadeiro cristão ou um religioso? Essa pergunta é só para você pensar. É só para você pensar. E, continuando. Em segundo lugar, um crente verdadeiro é conhecido não apenas pelas suas obras. Esses falsos cristãos, esses falsos crentes, pleitearão no dia do juízo o reconhecimento de suas obras. Profecias, expulsão de demônios e muitos milagres. Todas as obras aqui mencionadas são sobrenaturais. Não se questiona a realidade delas, mas se reprova todas, porque a vida daqueles que as praticavam estava imiscuída em iniquidade, em pecado. Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas também, sobretudo, em como fazemos. Deus requer obra certa e motivação certa. Ele quer verdade no íntimo. É como eu falei. Tem muita gente que faz a obra para aparecer. Mas Deus conhece. Deus conhece o nosso coração. Então, no dia da prestação de conta, esses falsos cristãos, os religiosos, vão pleitear. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Expulsava demônio, depois do culto ia para o adultério. Senhor, a gente profetizava em teu nome. Aí depois do culto, da profecia, ia para festa, para boate, ia beber. Senhor, a gente operamos muitos milagres. Depois da operação de milagres, ia para o pecado. Por isso que naquele dia, Jesus vai falar: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Meus irmãos e irmãs, Deus não é brincadeira. Deus é coisa séria.
Em Provérbios capítulo 15, a partir do versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Deus nos contempla 24 horas. Deus sabe o que a gente faz 24 horas. Deus não nos perde de vista nenhum momento. Então, o cristão verdadeiro tem em mente fazer a vontade de Deus com sinceridade, com verdade, com temor. Temor a Deus. O religioso faz por fazer, ele não tem temor de Deus. O falso cristão, o religioso, não tem o temor de Deus. O verdadeiro cristão, você pode perceber, ele não se envolve com nada deste mundo. O religioso já se envolve. Se envolve com negócio de política, se envolve com negócio de futebol, se envolve com entretenimento. Isso é o religioso, o falso crente. O cristão verdadeiro tem em mente o que Jesus falou em João 18:36. Jesus falou para o governador Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Quando a pessoa é um falso cristão, um religioso, quando ele está errado e alguém vai chamar a sua atenção, ele endurece o coração. Ele não reconhece o seu erro. Isso o religioso. Mesmo errado, ele quer ter razão, o religioso. O falso cristão, a ovelha de Cristo, quando está errada, alguém vai chamar a sua atenção, ele reconhece seu erro, pede perdão e muda. E se arrepende e muda de vida e faz a vontade de Jesus. É bem diferente. O cristão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, do falso crente, do religioso. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente se dedique a cada dia mais a fazer a obra de Deus com sinceridade, com verdade. Que a gente faça a obra de Deus para exaltar, glorificar e adorar o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Mais um ponto. Diz assim, ó. Em terceiro lugar, um cristão verdadeiro é conhecido pela obediência. Olha só que interessante esse ponto aqui. Um cristão verdadeiro é conhecido pela sua obediência. Ou seja, o falso cristão, o religioso, vive em desobediência a Deus. É bem diferente. Diz assim: quem vai entrar no reino dos céus não são aqueles que fazem profissão da fé ortodoxa e emocionante, nem aqueles que fazem obras milagrosas, mas o que obedece à vontade do Pai. Não é possível substituir a obediência por performance ou representação ou atuação. Jesus afirma aqui com grande ênfase o que a conduta correta faz, o fazer a vontade do Pai. E não é a adoração de lábios, o que constitui o passaporte para a travessia da porta que conduz à vida, que resulta num veredito, numa decisão de absolvição naquele dia do juízo. Meus irmãos, esse ponto aqui é interessante. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele obedece à vontade do Pai. Por exemplo, lá em Mateus 18, o apóstolo Pedro falou assim mesmo: Senhor, eu tenho que perdoar até 7 vezes. Jesus falou: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Que dá um total aí mais ou menos de 490 vezes. Ou seja, aí é um perdão contínuo. O cristão verdadeiro, o crente que se submete à vontade de Deus, vai obedecer. O religioso não obedece. O religioso, o falso crente, é comparado a bode. Ele não se submete à palavra de Deus. Faz por conveniência. Faz por interesse. Às vezes faz a obra de Deus por interesse.
Às vezes faz a obra de Deus para ganhar dinheiro. Muitos cantores aí gospel, muitos aí gostam de cantar por dinheiro. Então, meus irmãos, infelizmente tem muita gente enganado em servir a Deus. A gente serve a Deus voluntariamente, com alegria, com sinceridade, com verdade. Tudo para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o cristão verdadeiro obedece a palavra de Deus. Porque ele quer ouvir, o cristão verdadeiro quer ouvir de Jesus em Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele quer ouvir de Jesus essa frase. Vindes bendito de meu Pai. Ele não quer ouvir a frase, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Meu irmão e minha irmã, quem é você? Um cristão verdadeiro ou um religioso? O que você está fazendo com o cristianismo que você abraçou? Servir a Deus, meus irmãos e irmãs, é muito mais que frequentar um templo, é muito mais que isso. Vai muito além disso. Servir a Deus é levantar o caído. Muitas das vezes está o mendigo ali jogado, é ir lá socorrê-lo, conversar, fazer alguma coisa, pregar o evangelho, tirá-lo da rua, é testemunhar acerca de Cristo. Testemunhar como? Com misericórdia, amor, compaixão, justiça. Testemunhar. Então, o cristão verdadeiro se dedica a fazer a vontade de Deus com sinceridade e verdade. O falso crente, o religioso, faz de qualquer jeito, não tem temor de Deus, vive no pecado, qualquer tipo de pecado. Não perdoa ninguém, se vinga. Outra das vezes está escravizado no álcool, no adultério, na prostituição, porque não se submete à palavra de Deus. Outro ponto. Um crente verdadeiro será distinguido do crente falso. Tem uma diferença do crente verdadeiro do crente falso. Tem uma grande diferença. No dia do juízo, no dia da prestação de conta, enquanto caminhamos neste mundo, o joio estará misturado com o trigo. Mas no dia do juízo, os falsos crentes, os religiosos, serão desmascarados e ouvirão o verdadeiro veredito do reto juiz. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, no dia do juízo, temos o trigo. Quem é o trigo? O verdadeiro cristão. O joio, o religioso, o falso crente. No dia da prestação de contas, Deus vai separar. Mateus 25, a partir do versículo 31, diz que todas as nações vão estar reunidas diante de Jesus. Ele vai separar as ovelhas para a direita e os bodes à esquerda. Então, no dia do juízo, Deus sabe quem é quem. O verdadeiro cristão e o crente falso. O religioso. Então, meus irmãos, vamos nos dedicar a fazer a vontade de Deus. Porque, como está aqui no texto, no versículo 22 de Mateus capítulo 7, 22, eles vão querer ser reconhecidos, os religiosos, os falsos cristãos. Mas, Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres. Eles fizeram tudo isso para aparecer. Fizeram tudo isso, meus irmãos e irmãs, por conveniência, porque depois do culto iam para a prática do pecado. E vão querer reconhecimento. Mas Deus vai falar, Jesus vai falar, nunca vos conheci. Porque Deus conhece todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, que a gente
esteja firmado em Jesus, perseverando em fazer a sua vontade. Porque todos nós vamos estar frente a frente com Jesus. A palavra de Deus diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos hão de comparecer. Para receber o que tiver feito pelo meio do corpo. Quer seja bem, quer seja mal. Todos hão. Então, todos hão de comparecer ante o tribunal. O tribunal me diz de audiência. Vamos estar frente a frente com Jesus. E Deus vai ver a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, que você esteja fazendo a obra de Deus com sinceridade, com verdade no seu coração, para exaltar e glorificar o santo nome de Jesus. Amém? Vou deixar aqui alguns textos. Um exemplo, Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Muitos vão para os cultos, louvam a Deus da boca para fora, mas o seu coração está no futebol, na política, no jogo, está longe de Deus. Honra, louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Outro texto, ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam e praticam. Lucas 11:28. É bem interessante. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda e pratica. Amém, meus irmãos? Outro texto. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Olha só, professam de boca. Eu conheço a Jesus. Entretanto, negam por suas obras, ou seja, pelo seu testemunho. Pelas suas atitudes, negam a Deus. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está vendo? Todo falso crente, religioso, está em desobediência a Deus. Ele vive em desobediência. Outro texto. Aquele que diz: eu conheço a Jesus, e não pratica os seus mandamentos, não pratica a palavra de Deus, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Meus irmãos, aqui a gente só meditou Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23. Fique com essa palavra, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Meu irmão e minha irmã, você é um cristão verdadeiro ou um religioso? Fica essa pergunta para você pensar. Amém? Meu irmão, minha irmã, continue fazendo a vontade de Deus, persevere. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. E o versículo 13 seguinte diz: mas aquele que persevera até o fim será salvo. Meus irmãos e irmãs, é poucos que vão ser salvos, é pouquíssimos que vão ser salvos. Porque poucos estão dispostos a fazer a vontade de Deus verdadeiramente, com sinceridade. Hoje vemos as pessoas indiferentes, as pessoas dizem que são cristãs, mas não servem nem ao seu irmão que está do lado. Quando vê um morador de rua, ignora. Só para ter uma ideia, vou compartilhar mais um texto aqui, que se encontra, vou deixar aqui uma lista, tá? Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: eu vou dar uma lista que aparentemente poderia ser até de ímpio, mas achar para interpretar esses textos aqui, está no último versículo. Olha só. 2 Timóteo 3:1 diz assim, olha:
sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Versículo 5 que interpreta. Até aqui essa lista que eu estava lendo poderia ser de ímpio, que ímpio pratica todas essas coisas. Mas o versículo 5 diz assim, olha, tendo aparência de piedade, negando-lhe o poder, separa-te destes. Olha só. Eu li uma lista de pessoas que estão dentro da igreja com essas características. São egoístas, avarentos. Já pensou uma pessoa que se diz cristã, é egoísta, não ajuda ninguém, é avarento, é orgulhoso, é arrogante, é o que a gente mais vê aí. E se dizem cristãos, se dizem piedosos, se diz que estão em santidade. Mas a gente vê pelo testemunho, pelas suas atitudes diárias. Então, o apóstolo Paulo aqui deixou bem claro que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, por causa dos falsos cristãos. Aqui está uma lista de falsos cristãos, as atitudes dos falsos cristãos, dos religiosos. Então, meus irmãos e irmãs, como é que está a sua vida? Você tem obedecido a Jesus verdadeiramente? Ou você tem vivido uma vida de religioso? Eu não sei. Essa pergunta é para você pensar. Fique com essa palavra. Eu simplesmente compartilhei o Santo Evangelho puro e simples. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.